O jornalista Sérgio Almeida tem o apoio da Câmara Municipal do Porto, das livrarias Bertrand, do Jornal de Notícias, do Porto Canal, da Sociedade Portuguesa de Autores, da Porto Barros, da Arcádia e da Antena 1. Acompanhem toda a programação do Porto de Encontro em facebook.com/Porto de Encontro. Pedimos que retirem o som dos telemóveis e desejamos que desfrutem desta sessão. Obrigado. Ora então, muito boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma sessão do vosso Porto de Encontro, ciclo de conversas com escritores promovido pela Porto Editora. A primeira sessão deste ano tem para vos propor, como habitualmente, 1h30 de leituras e conversas em que vocês também, como é habitual, poderão participar colocando questões por escrito aos nossos convidados que eu depois irei ler em voz alta. E é precisamente por aí, pelos nossos convidados, pelos protagonistas desta sessão que irei começar. Connosco teremos ao longo desta tarde, além do autor em destaque sobre quem já irei falar, teremos a Manuela Leitão, que nos irá ler excertos da obra do autor em foco, e connosco também estará, lá mais para a frente, o Júlio Magalhães, reconhecido jornalista e escritor, que então se juntará a nós lá mais para a frente. Quanto ao autor central desta tarde, ele é romancista, é historiador e, apesar de ter publicado o primeiro romance há apenas 5 anos, conquistou de imediato o seu lugar de relevo no panorama literário português. Romances como Os Dias da Febre, Uma Fazenda em África, O Estranho Caso de Sebastião Moncada são apenas alguns dos títulos deste antigo professor universitário de História, que regressou recentemente ao convívio com os leitores, no final do ano passado, sensivelmente, com o romance Do Outro Lado do Mar, que irá estar naturalmente em foco durante esta conversa. Sem mais demoras, chamo até nós João Pedro Marques. Uma salva de palmas para ele. Muito bem-vindo. Obrigado. Sim, aqui no meio. Seja bem-vindo ao Porto, João Pedro. Muito obrigado. Eu começaria precisamente por aquilo que referi há instantes, o facto de o João Pedro ter publicado o primeiro romance apenas em 2010 e, no entanto, ser hoje muito mais associado logo à literatura do que já à história, embora os seus livros tenham fortemente essa carga histórica. Podemos dizer que o escritor levou melhor sobre o historiador? Leva sempre. Leva sempre, porque a história é muito pouco lida. A historiografia, para ser mais claro, mais preciso. O livro de história que eu escrevi... Peço, por favor, que tentem ajustar o som, se for possível. Sim, assim está melhor. Obrigado. Assim está melhor? Sim. Já se ouve bem? O livro de história que eu escrevi, que teve mais venda, foi no primeiro ano qualquer coisa como 500 exemplares. Ou seja, é nada. É muito pouco comparado com o romance. E, portanto, os leitores preferem, e bem, do meu ponto de vista, a literatura. Porque a literatura, enfim, quando é bem conseguida, quando é séria, tem a possibilidade de transmitir para o leitor o conhecimento histórico, a literatura, isto é um romance histórico, o conhecimento histórico de uma forma... Estamos com alguns problemas no som, só um instante. Isto não explode, não? Está bem, ok. A diferença é notória, sim. Que como associa ao conhecimento histórico, à narrativa dos factos e dos acontecimentos, como associa ao sentimento, como associa às emoções, que é uma coisa que o historiador não pode fazer, é muito mais cativante para os leitores. Muito mais cativante. Aqui há um mês ou 2, estava a ver um programa no qual eu também participei, na RTP, e estava lá o meu colega Fernando Rosas, que penso que toda a gente conhece, e alguém lhe falava do romance histórico. E ele dizia que o romance histórico, quando era bom, era uma forma superior de fazer história. Porque a pessoa tinha que conhecer muito bem uma época, tinha que conhecer muito bem um determinado problema para conseguir escrever, para conseguir transmitir ao leitor, pôr o leitor dentro da época e dos acontecimentos. E quando isso é conseguido, isso é muito chamativo. Isso é muito
bom para um leitor, é muito atraente, é qualquer coisa que prende muito mais do que um livro de história, que é uma coisa árida, porque o historiador, quando também viu os mesmos documentos, evidentemente, mas depois, quando expõe uma teoria, quando narra uma teoria, quando narra um acontecimento, ele eleva-se acima dos acontecimentos, passa para um nível de abstração elevado, ou enfim, muito mais elevado, e, portanto, a coisa torna-se relativamente árida. Eu acho que, de facto, nestes últimos 5 anos, algumas pessoas começaram a conhecer o meu nome, ainda que eu tenha uma carreira como historiador de 30 anos, mas, quer dizer, pouca gente lê os meus livros de história, acho eu. Falamos dos seus sonhos de juventude, qualquer pessoa obviamente tem. No seu caso, nesses sonhos de juventude, já figuravam, já havia ambições literárias ou é algo que surge muito depois? Surge muito depois. Os meus sonhos de juventude eram muito mais pueris e muito mais, como é que eu ia dizer, patetas, é a palavra que me ocorre. Eram coisas muito fúteis, muito narcisistas. Eu queria ser corredor de automóveis, ou bombeiro. Isso não é muito fútil, não é? Ser bombeiro. Queria coisas assim muito superficiais. Era um leitor até às vezes compulsivo. Escrevia uns contos que às vezes ilustrava, mas nem me passava pela cabeça ser... Aliás, como não me passava pela cabeça ser professor. Foi uma coisa que eu percebi que tinha alguma vocação para ser professor no serviço militar. No serviço militar, a tropa é o que é, não é? Puseram-me a dar aulas de matemática, que era uma coisa que eu detestava. E então, naquele ano ou 2 anos em que eu dei aulas de matemática, eu percebi que tinha algum jeito para transmitir conhecimento e para ter uma relação empática com os alunos, com a turma. E surgiu ali que se calhar o professor era capaz de não ser mau, porque aquilo surgiu numa época da minha vida em que eu andava muito à procura de um rumo. E acabei por seguir esse rumo, não é? Eu tinha ido para a engenharia, tinha ido para o técnico, não tinha qualquer vocação para a engenharia, como disse há pouco, não gostava nada de matemática. E depois do serviço militar, depois da tropa, acabei por ir estudar, ir para a Faculdade de Letras, fiz História e depois para seguir uma carreira de professor. Porque, de facto, gostava e gosto de dar aulas. E, falando ainda sobre as suas leituras, o romance histórico constava dessas leituras ou é algo que surge também mais tarde? Sim, constava. Porque eu acho que, de facto, o romance histórico, como é muito rico em termos de pormenores e de detalhes. Eu gostava muito de história antiga. Sempre gostei muito de história. Gostava muito de história de Roma e daquilo em que Roma esteve envolvido. Por exemplo, as Guerras Púnicas. Ler um romance como o Salammbô, do Flaubert, ensinou-me mais sobre as relações entre Roma e Cartago do que todos os livros de história que eu li sobre o assunto. Fiquei a perceber por dentro como é que era aquilo, o que era um exército de mercenários, o que era ser a sacerdotisa de um templo, o que era uma revolta, o que eram as intrigas para tomar o poder, o que eram as embaixadas no tempo antigo e como era imperdoável pegar num embaixador que vinha de Roma e matá-lo. Isso é qualquer coisa que fica na história. Boa parte das guerras e das guerras mais sangrentas, boa parte é capaz de ser exagero meu, muitas das guerras e das guerras mais sangrentas têm que ver com esta história do mensageiro. Tratar mal um mensageiro, na época antiga, considerava-se um crime perfeitamente indesculpável. Os mongóis de Gengis Khan destruíram aquilo que é a Pérsia, destruíram o Médio Oriente todo, porque um dos seus mensageiros foi morto. Portanto, aquilo era qualquer coisa que era considerada indesculpável. E tudo isto eu aprendi, algumas destas coisas, não é? Evidentemente, não tudo. Aprendi lendo romances históricos. E é uma paixão que ainda mantém viva agora enquanto leitor, além, obviamente, da autor. Não, agora não. Agora leio poucos romances, só são os meus. São os meus que leio e releio até que aquilo esteja pronto para ser Mas publicado. podemos concluir então pelo que disse, João Pedro, que acaba por ser mais extenuante, mais exigente escrever um romance histórico do que um ensaio histórico, porque além de ter, que pelo menos os seus romances têm muito rigor, mas para além de ter essa vertente
do rigor, também tem que ter uma trama envolvente, não é? Nesse sentido, é mais extenuante, mais cansativo escrever um romance histórico do que um ensaio histórico? É muito mais. Isto aqui é capaz de ser abusivo e até injusto para com os meus colegas, mas eu diria o seguinte: é mais difícil escrever um romance histórico do que escrever um livro de história, e é mais difícil escrever um romance histórico do que escrever um romance tout court. Porque, indo à primeira parte da afirmação, escrever um romance histórico é mais difícil do que escrever um livro de história, porque eu já usei esta imagem uma vez, vou usá-la de novo. A comparação é entre o Vasco da Gama e o Cristóvão Colombo. O historiador é como se fosse o Vasco da Gama. É alguém que vai à procura de mostrar o caminho até um acontecimento que já aconteceu e que as pessoas sabem que aconteceu. O Vasco da Gama foi à Índia, já se sabia que estava lá a Índia. Não se sabia bem como é que se chegava lá por mar. E o historiador também, quer dizer, eu sei que existiu a Batalha de Waterloo. Agora, vou tentar saber mais coisas sobre a Batalha de Waterloo. E, portanto, vou tentar descobrir e arranjar uma forma de transmitir aos leitores um conhecimento adequado sobre aquilo e mais profundo. O romancista, quem escreve um romance histórico, tem que fazer mais do que isto. Tem que inventar uma trama. Tem que inventar personagens, tem que criar personagens. E isto é muito mais difícil. E tem que depois embeber, entrelaçar, amassar aqueles personagens que ele inventou, aqueles personagens que ele criou, como se fosse assim, uma espécie de Deus que faz o homem a partir da massa, não é? E entrelaçar aquilo com os factos reais, com os factos concretos, com aquilo que efetivamente aconteceu. E isso, de facto, às vezes é difícil. Há ali uma dificuldade quase que epistemológica, ou filosófica, e depois há uma dificuldade técnica, porque aquilo tem que ser, a história tem que ser toda muito bem contada para ser coerente e respeitar a sequência cronológica dos acontecimentos. Portanto, não pode haver... Isso às vezes não é fácil de fazer. Às vezes há ali um trabalho de orivesaria quase no romance histórico, para que aquela coisa depois bata toda certa, os tempos, os acontecimentos, os dias, os meses. É trabalhoso. Eu acho que é difícil. Comparando com o meu trabalho de historiador, é difícil, porque o historiador, no fundo, acaba por ser uma coisa... Vou ver os documentos, leio os documentos com atenção, percebo o que são os documentos, faço uma coisa que é o trabalho mais difícil do historiador, que é decidir, é aquilo que se chama a crítica histórica, é decidir se aquele documento que está ali é credível. Este documento diz-me isto e assim, assim, assim. Eu posso acreditar nisto, quer dizer, isto é um documento verdadeiro, ou não é. Isto é uma coisa que só se adquire depois com muitos anos de prática, a pessoa perceber se aquele documento é fiável ou não é. Mas, quer dizer, feito isto, depois o historiador diz o que dizem os documentos, não é? Não tem que inventar. O romancista tem. Um elogio que costuma ser bastante feito aos seus livros tem a ver com esse rigor, com a minúcia histórica de que não abdica. Isso tem a ver com a sua formação profissional ou é mais que isso também? Ou enquanto autor também gosta de estar bem balizado? Ambas as coisas, se calhar. Aliás, já foi por isso que depois eu fui para a História e fui minucioso também no trabalho. Ver os documentos todos, sabe, uma coisa exaustiva. Isso tem que ver certamente com a minha psicologia. Mas, de facto, quer dizer, eu transpus para a literatura, transpus para a minha nova profissão, atividade de romancista, transpus o meu método, a minha maneira de trabalhar, que herdei da história, não é? Mas, por muito importante que seja o rigor, se não houver essa trama, essa envolvência, não é? Na narrativa, os leitores não aderem, não é? Portanto, é essa conciliação de que falava que torna particularmente exigente a escrita. E uma outra coisa que o historiador, para escrever um bom livro de história, aquilo precisa apenas que seja verdade, não é? O livro não tem que ser cativante. Enquanto que um romancista já não é assim. O romancista tem que escrever de uma forma que seja elegante, que agrade, que seja literariamente boa. Portanto, não pode escrever lá qualquer coisa sem esse tipo de cuidado. É mais difícil porque tem que agradar ao leitor. Um livro de história não tem que agradar ao leitor.
põe lá a verdade como aconteceu, ou enfim, como o historiador julga que aconteceu, a verdade que ele atingiu, e pronto, é um bom livro de história, basta-lhe ter a verdade. A forma é secundária. Se há característica que une os seus 4 romances históricos, tem a ver, além desse rigor, com uma certa característica das personagens que têm, pelo caráter guerreiro, pela vontade de superarem, de ir mais além. É algo que admira particularmente e é, no fundo, também a história do nosso próprio país, dessa gesta de quase 900 anos, de um povo que soube ultrapassar as suas adversidades e, contra todas as evidências, também ir um pouco mais além. Sim, é. Eu tenho uma admiração grande pelos portugueses. Quer dizer, nós somos habitantes de um país muito pobre, ou enfim, pobre. Gente que teve que se esforçar muito. Gente que se dispôs a enfrentar ou a aceitar coisas muito duras. Ir pescar bacalhau para a Terra Nova é uma coisa duríssima. Partir para o Brasil ou para outro sítio qualquer são coisas, de facto, difíceis. E os portugueses passaram a vida nisso. Passaram a vida a ter que partir, passaram a vida a ter que aceitar condições adversas, passaram a vida a ter que lutar com forças maiores, como era Castela, por exemplo. Ainda hoje temos metade da população praticamente constituída por imigrantes, primeira ou segunda geração. Mas... E eu admiro isso. E admiro também a capacidade de superação, o desafio e a pessoa que é capaz de resistir, não se dá por vencida e ir lá, ir à luta e eventualmente triunfar ou não, mas quer dizer, ir à luta, não se deixar abater. Isso eu acho admirável. Lanço-lhe agora um exercício, João Pedro. Se tivesse de comparar esses tempos, os tempos presentes, aqueles que vivemos, também eles, de certa forma, tumultuosos, com algum período da nossa história, e temos muito para onde escolher, encontra alguma similitude entre estes tempos e algum período histórico? Os tempos atuais? Os tempos atuais, sim. Porque... Encontro, quer dizer, se calhar havia mais, mas aquele que primeiro me ocorre é o século XIX, e vou ser mais preciso, é o século XIX depois das guerras liberais, em que Portugal, e depois da perda do Brasil, até antes das guerras liberais, depois da perda do Brasil, em que Portugal fica muito dependente. Portugal endividou-se imenso. Por causa da guerra. Já tinha havido as guerras com as invasões napoleónicas, não é? Depois, a seguir, houve as guerras liberais e depois ainda haveria, nos anos 40, a Guerra da Patuleia, outra guerra civil. E, portanto, Portugal estava profundamente endividado e muito dependente da Inglaterra, muito dependente da Inglaterra. Nós falamos muito, toda a gente se conhece, o que aconteceu no fim do século XIX, com o ultimato inglês, não é? Quando os ingleses ordenaram aos portugueses que tirassem as tropas que tinham ali na zona de Moçambique, no Chile. Foi um ultimato que nós tivemos que aceitar, porque éramos muito mais fracos. Mas antes desse ultimato, de final do século XIX, houve uma coisa equivalente ou pior. Em 1939, os ingleses legislaram por nós. Fizeram uma lei que lhes permitia apresar e, eventualmente, meter a pique navios protegidos pela bandeira portuguesa. Isto fez um tumulto nacional, com gritos e tal, foi chamado Bill Palmerston. Palmerston era o ministro dos Negócios Estrangeiros inglês da altura. Quer dizer, Portugal viveu quase todo o século XIX numa situação de grande fragilidade e de grande dependência por razões económicas. Tinha contraído empréstimos gigantescos e não tinha meios de pagar. Portanto, é essa a época que me ocorre para estabelecer o paralelo. E, de facto, nós estamos numa situação relativamente parecida. Mas comparando com as exigências da Troika, quem é que era mais implacável? Era... A Troika. A Troika é muito mais implacável. O capitalismo moderno é muito mais implacável. O capitalismo do século XIX tinha uma série de imperfeições. E tinha uma série de otimismos também. Era um capitalismo que fazia boas ações também. Acho que tudo isso se perdeu, infelizmente. Este capitalismo é muito mais desumano. E a Troika, eu acho que é incomparavelmente pior que a Inglaterra, do século XIX. Sim, sim. É curioso que há cerca de 6, 7 anos, quando
quando houve as primeiras, em 2008, quando houve a primeira crise financeira, a falência da Lehman Brothers, muita gente falava no fim daquela fórmula de capitalismo, que é certo é que retornou ainda mais refinado, não é? Sim. Eu acho que não se para isto. É muito difícil, não é? Não é muito difícil. Não percebo como, não é? Mesmo se calhar uma revolução, hoje em dia, eu não sou revolucionário. Tendo a ser reformista, porque a época das revoluções, no século XIX e depois no princípio do século XX, com a Revolução Russa, muitas vezes acabou por criar problemas maiores do que aquele que se tentava resolver. Agora, eu não estou a ver forma de reformar este sistema que hoje em dia nos esmaga e nos suga e nos condiciona. Não estou a ver. E também uma revolução, se calhar, não é possível. Eu não acho sequer que seja desejável. Mas mesmo admitindo que o fosse, se calhar não é possível. Mas quando fala em reformar, João Pedro, também se refere à União Europeia. Por exemplo, temos casos em que, quando determinado povo vota num sentido, tivemos o caso da Grécia, que vota num sentido que desagrada aos senhores da Europa, não há propriamente um respeito ou uma aceitação daquele voto pretensamente popular, não é? É verdade. Ainda que a história, muitas vezes, nos põe perante situações completamente imponderáveis e imprevistas e até, como é que eu ia dizer, que são contrassensos. O meu último romance, este que está aqui, do outro lado do mar, é um romance que se passa no contexto da escravatura. Se nós formos a ver, o mundo ocidental, a Europa e os Estados Unidos, antes do mais, acabaram com a escravatura numa altura em que só tinham a beneficiar com ela. O que aconteceu foi que os povos ocidentais se convenceram que seria ainda mais rentável, que seria benéfico do ponto de vista económico, acabar com a escravatura, porque acreditavam que o trabalho livre, começaram a acreditar, que o trabalho livre seria mais produtivo do que o trabalho dos escravos. Portanto, uma coisa desta, ainda que eu olho para os tempos presentes, para os tempos modernos e penso assim, quer dizer, os capitalistas que dominam o mundo não vão abdicar do seu poder, não vão abdicar do seu domínio. A menos que surja uma coisa que nós não estamos a pensar hoje em dia, que os convença que têm mais a ganhar em abdicar. Isso aconteceu com a escravatura. Pode ser que volte a acontecer. Já vamos retomar essa temática da escravatura, vamos falar também pormenorizadamente sobre o seu mais recente romance. Para já é chegada a altura da nossa primeira leitura, um momento em que podemos ouvir um trecho da obra selecionada pelo próprio João Pedro Marques. Chama até nós, pois, a Manuela Leitão. Uma salva de palmas. Depois de ter andado até à Pedra Negra, Kisama sentou-se nela e, com o coração a saltar de curiosidade, abriu o saquinho que levava na mão. Estava cheio do mágico pó branco que dava fertilidade às mulheres, e ela suspirou de alívio. Por momentos receara que o pobre Lemba, que já trocava tudo, lhe tivesse enchido o saco com o pó vermelho que fornecia aos homens, para que eles nunca perdessem o vigor. Mas não, felizmente. O pozinho branco estava ali na sua mão e, com ele, a garantia de muitos e belos filhos. A meio da encosta, para lá das grandes árvores, havia um acampamento de iniciação, no qual os rapazes eram colocados todos juntos, independentemente das suas posições nas linhagens, e vinha de lá uma chilreada alegre que lhe atraiu a atenção. Chegou-se talvez demasiadamente perto, mas sentia-se tão forte, tão segura de si com o saquinho na mão, que se atreveu a quebrar um interdito. Quando a viram aproximar-se, os rapazes disseram-lhe muitas coisas e armaram-se em machos valentes. Kisama, quero meter o meu fogo em ti. Anda cá, linda gazela, vem dar de comer aos leões. Ela riu baixinho, fez de conta que não percebia o que lhe diziam e continuou a beirar-se do acampamento.
Só parou quando o novo curandeiro, que levava muito a sério as suas funções e tinha 2 cornos de boi na cabeça para realçar a sua grande importância, se colocou entre ela e os rapazes e lhe ralhou com aspereza. Fora daqui, galinha nova! Tu não sabes que as mulheres não podem ver os jovens guerreiros nesta altura? Não sabes que a palha não pode juntar-se ao fogo? Kisama virou costas para que o curandeiro não lhe visse o sorriso trocista e deu uma corrida morro abaixo. Depois parou e gritou para um dos rapazes. Se queres o mel, deves ter cuidado com a abelha. Podes ser picado. Ainda ia a sorrir, muito ufana de si, quando passou junto ao princípio das terras cultivadas. Parou e inspirou profundamente. Gostava daqueles dias do Nezazo, quando os campos se tornavam muito verdes e os cereais amadureciam depressa, dando as primeiras colheitas. Estava a chegar o tempo das maçarocas assadas e a ideia fê-la suspirar de prazer. Do outro lado do campo, lá muito ao longe, viam-se mulheres a ceifar com os filhos presos às costas com um pano. Chamou-as com grandes gritos e elas reagiram com alegres acenos, a que correspondeu a entusiasmada, mostrando bem o saquinho que levava na mão, ainda que soubesse que àquela distância dificilmente o distinguiriam. Que penosa era a vida das mulheres, pensou, enquanto se afastava do campo de cultivo e ia pedindo aos espíritos dos antepassados que tornassem os seus dias diferentes do que tinha ali perante os olhos. Ninguém na aldeia pensava no tempo de amanhã, mas a sua cabeça, onde os espíritos punham sempre muitas ideias novas e invulgares, preocupava-se com isso. Para além do morro e das árvores, entre o céu muito azul e a terra avermelhada, salpicada de rochas e de erva rala, erguia-se lá muito ao longe a montanha de onde vinha o sol. Os anciãos diziam que essa montanha escondia os segredos da terra e ela prometeu a si própria que um dia iria visitá-la para aprender tudo o que havia para saber no mundo. Enquanto esse dia não chegava, ia sonhando com o casamento e imaginava-se na covata solitária por onde todas as noivas tinham de passar. Durante 7 sóis, seria visitada diariamente pelo Lemba e as irmãs untar-lhe-iam o corpo com óleos e ensinar-lhe-iam os deveres matrimoniais. Entretê-la-iam com danças e os parentes e amigos viriam oferecer-lhe enfeites e tecidos. Durante esses 7 dias, seria a mulher mais importante da aldeia e tinha a certeza de que iria gostar disso. Muito obrigado, Manuela. Como referi no início, também vocês podem intervir colocando questões. Basta que chamem um dos nossos assistentes, ser-vos-á entregue um papel, escrevem a questão e depois eu irei lê-la em voz alta. João Pedro, o novo romance, de que ouvimos agora um excerto, aborda, como também já referiu, a questão da escravatura temática, em que o João Pedro é um especialista. Nesse sentido, foi mais fácil, no que isso tem obviamente, de subjetivo, mas foi mais fácil de ser concebido, de escrever do que os anteriores, porque dominava bem o tema? Sim, talvez. Talvez tenha sido. Sabe que isto é como. Há uma história que envolve o Hércules, que é a história do estábulo de Áugeas, um dos 10 trabalhos do Hércules. Há aqui um ponto bom, suficientemente maduro e para a pessoa escrever sobre um assunto. Às vezes, quando se sabe demais sobre esse assunto, é complicado, porque já não se consegue digerir aquilo tudo e triturar e dar a volta. Esta história do Hércules, sabem certamente, o rei Áugeas tinha um estábulo que nunca tinha sido limpo, nunca tinha sido lavado. Tinha centenas de animais. E, portanto, aquilo era um trabalho irrealizável. E o Hércules teve que fazer esse trabalho. Como é que ele fez? Tirou os animais todos e desviou o curso de um rio para dentro do estábulo, assim limpou aquilo tudo. Eu às vezes acho que, relativamente à história da escravatura, foi um assunto que eu estudei 20 e tal anos, quase 30, houve uma altura que eu sabia tanto que não sabia exatamente por que ponto havia de pegar naquilo. O que é que eu ia fazer, o que é que eu ia contar. E, portanto,
por um lado foi fácil porque tinha muita informação, sabia muita coisa, por outro lado foi difícil escolher uma trajetória, escolher um percurso. A propósito da degradação das condições de trabalho, há quem fale também numa proletarização do trabalho, cada vez mais, não é? Há quem fale também em novas formas de escravatura, num retorno, ainda que noutras formas, à escravatura. Faz sentido essa comparação ou estamos a falar de realidades muito, muito diferentes? Quer dizer, a proletarização do trabalho existe, mas não é a escravatura. São coisas diferentes. A escravatura implica a posse sobre uma pessoa e o arbítrio sobre o que será a sua vida, a decisão. A escravatura põe sempre em cena o senhor, o proprietário do escravo, e uma não pessoa. Não é? O escravo é alguém fora da relação social. É a pior situação possível. Quer dizer, em princípio, é a pior situação possível. Porque depois, nas relações concretas entre as pessoas, porque, na verdade, o escravo não é uma coisa nem um animal, é uma pessoa, entre as pessoas podem surgir depois relações, ligações entre as pessoas que podem adoçar a verdadeira relação escravo-senhor. Mas, em princípio, por teoria, é a maior desigualdade que é possível ter entre a relação entre duas pessoas. A proletarização não é exatamente o mesmo, não é? Porque as pessoas ainda são donas de si próprias, são donas dos seus filhos. Não é? O proletário era aquele que só tinha a prole, não é? Dos romanos. Agora, a outra pergunta que me tinha feito era se está a aparecer uma nova forma de escravatura, não é? Está. A escravatura... isto é sempre ao contrário. A gente tende a pensar assim, como é que foi possível que a escravatura existisse? Mas, para um historiador, a pergunta é como é que foi possível que ela acabasse? Porque a escravatura é intemporal, existiu em muitas situações e em muitas épocas. E no final do século XVIII e no princípio do século XIX, houve, de facto, a convicção de que era possível extinguir a escravatura. E esses homens generosos e otimistas e empenhados, aqui em Portugal, por exemplo, o Sá da Bandeira, foram pessoas que dedicaram, às vezes, uma vida inteira a combater a escravatura e convencidos de que ela não reapareceria. Mas reapareceu. Nós, hoje em dia, temos, eventualmente, mais escravos do que tínhamos nessa altura. Na época, quer dizer, nem temos que ir muito longe. Na época, nos anos 30, 40, na época nazi, os nazis tiveram qualquer coisa como 5 milhões de escravos a trabalhar nas suas fábricas e campos. E nós, hoje em dia, temos uma escravatura infantil, uma escravatura de cariz sexual, que é imensíssima. E assim que vemos o poder do Estado a sussurrar, e como acontece, por exemplo, na Síria ou no Iraque, aquilo que emerge é o poder dos abusadores, a prepotência dos violentos, e as formas de escravatura e de exploração dos outros surgem imediatamente. Estas condições de transporte, né, transporte entre aspas, que nós vemos no Mediterrâneo, gente que ganha dinheiro atirando com desgraçados que querem fugir para condições de transporte perfeitamente inimagináveis. Portanto, a escravatura está lá sempre. Está lá sempre ali, latente, pronta para aparecer e reapareceu. Mas apesar de termos hoje uma opinião pública muito mais forte, em que cada cidadão também tem a sua própria voz, de se fazer ouvir, a capacidade de se fazer ouvir, este é um fenómeno infelizmente imparável, das novas formas de escravatura? Não sei. Não sei dizer isso. Porque, de facto, parecem ser mais difusas do que as anteriores. As anteriores, ainda até ao século XIX, eram formas que estavam essencialmente ligadas nas colónias, não é? Estavam essencialmente ligadas, ou ex-colónias, à produção agrícola, à plantação, à produção de açúcar, café, algodão, tabaco, etc. E eram coisas mais circunscritas, era possível identificar e atacar. Hoje em dia há formas de escravatura muito mais subterrâneas, muito mais difusas, muito mais
e às vezes difíceis de identificar, muito mais criminosas, porque antigamente combatia-se uma coisa que era tida por legal. Era legal. E, portanto, o que estava em causa era ilegalizar aquela prática, que era uma prática desumana. E não há legislação que o impeça, infelizmente. Hoje em dia nós temos uma legislação que proíbe a escravatura, mas temos uma quantidade de formas de escravatura subterrânea, ou encapotada, ou não assumida como tal, que são eventualmente mais difíceis de detectar e de abolir. Mas não há um ponto positivo por onde possamos olhar, ou seja, hoje a simples menção da escravatura provoca qualquer imediato repúdio por parte de qualquer pessoa, não é? Enquanto há 300 ou 400 anos era, quando muito, tolerada e muitas vezes até incentivada. Nesse sentido, se quisermos ser não muito pessimistas, há aí uma evolução nos direitos humanos. Porque... Quer dizer, eu também não ficaria com a ideia, em minha opinião, as pessoas, aqui no Ocidente, eu falo apenas para o Ocidente, que é aquilo que eu conheço, as pessoas sempre acharam que a escravatura não era coisa boa. As pessoas bem formadas, evidentemente. Quando lemos um texto do século XV, o Zurara é um homem que se impressiona com aquele espetáculo dos africanos que vêm nos navios, do Infante Dom Henrique, e que são desembarcados ali em Lagos, e que são famílias separadas, e os desgraçados a chorarem. Aquilo é uma coisa que corta o coração. E ele escreveu isso, no século XV. Portanto, as pessoas sempre tiveram a ideia de que, enfim, quer dizer, aquilo era um bocadinho cruel, não é? O padre António Vieira escreve que aquilo é cruel. Agora, tentaram sempre conciliar e compatibilizar aquela crueldade dentro do sistema, porque achavam que era imprescindível. A partir de um certo momento, nós começámos a achar que não era imprescindível, que até seria benéfico e vantajoso acabar com ela. E, de facto, para nós ocidentais, a escravatura, nós não precisamos de a condenar. Todos nós temos um repúdio imediato pela escravatura. Temos. Agora, com esta conversa toda, perdi-me da sua pergunta. Penso que respondeu tem a ver com precisamente isso. Por ter falado no Azurara, no padre António Vieira, nos relatos que fizeram, é justo dizer-se que o colonialismo português, a presença portuguesa noutros continentes, foi menos brutal do que a de outros países europeus? Podemos concluir isso? É justo e é injusto. Quer ver se eu consigo dizer aquilo que eu penso. O que acontece é que nós estamos aqui a comparar coisas que aconteceram em épocas diferentes. Os portugueses têm uma ligação, por exemplo, à África e ao Brasil, às Américas e ao Oriente. Têm uma ligação antiga, que vem desde o século XV e que se desenvolve a partir do século XVI. E, portanto, houve ali uma ligação muito continuada, muito familiar com aquelas pessoas. O Afonso de Albuquerque instituiu a prática, ou tentou impor a prática dos casamentos entre portugueses e mulheres indianas, exatamente para fundir. E, portanto, os portugueses estão há muito tempo, ou estiveram durante muito tempo ligados, e a ligação com o seu império com o que foi o seu império, é muito própria. Não tem nada a ver com a ligação que, por exemplo, os belgas ou os alemães tiveram com o seu império africano. Isso era gente que chegou lá numa outra altura, com outras aspirações, com ideias racistas, porque o racismo, como teoria de classificação dos homens em vários patamares hierarquicamente divididos, foi uma coisa que surgiu e que se instituiu e que se desenvolveu no século XIX e depois no princípio do século XX. Esses impérios que se desenvolvem à sombra dessas teorias racistas e nessa época são muito mais cruéis do que os velhos impérios coloniais que tinham uma ligação antiga e feita num outro estilo e num outro registro com os povos, com os naturais da África, do Brasil, etc. Portanto, eu diria que há uma certa diferença, há uma grande diferença entre o que foi o contacto dos portugueses com o seu ultramar, como às vezes se dizia, não é? Com as suas colónias, com o seu outro mundo para lá do mar, que nada tem a ver com o que foi o dos alemães ou belgas. Com os ingleses é um bocado diferente, porque os ingleses também tiveram um contacto antigo com... Agora, a gente que chega no século XIX é uma gente brutal e convencida que é superior. É o que se passa também nos Estados Unidos da América com o extermínio dos índios.
A gente que vem e que avança por ali fora, pelos estados do Midwest, tipo a pradaria, está convencida que é muito superior aos índios e, portanto, aquilo é para matar. Nós, no século XVI, não tínhamos essa ideia. Nem no século XVII. Não estávamos convencidos que éramos muito superiores. E, por isso, foi uma penetração feita noutra época, de outro tempo da história, e foi, eventualmente, enfim, mais moderada do que viria a ser no século XIX e XX. E, apesar de tudo, Portugal foi dos primeiros países a abolir a escravatura. Não. Não. Isso agora, desculpe lá. Sim, mas há essa ideia. Essa ideia é-nos transmitida na escola, muitas vezes, mas é justamente ao contrário. Quer dizer, Portugal foi dos últimos, aqui do Ocidente, Sim, não é? sim. Mas, Foi dos últimos países a abolir a escravatura. A escravatura foi abolida em patamares, em degraus. Primeiro aboliram o tráfico de escravos e depois a seguir é que se aboliu a escravidão. Os ingleses e os americanos aboliram o tráfico de escravos em 1807, por exemplo. Os dinamarqueses já tinham abolido em 1804. Portugal só veio a abolir em 1836. E uma lei que não entrou em vigor. Só entrou em vigor por pressão inglesa, aquilo que eu há pouco referia, o Bill Palmerston, que legislou, e, portanto, foi dos últimos países a abolir o tráfico. E a escravidão também foi dos últimos a abolir, porque a Inglaterra aboliu na década de 30, a França nos anos 40, a França, a Suécia, e Portugal só iria abolir na década de 70. Portanto, foi, depois de Portugal, aqui no Ocidente, só a Espanha, no tráfico de escravos, e o Brasil, que depois aboliu a escravidão nos anos 80. Nós fomos dos últimos a abolir. É claro, deixe-me já agora só fazer aqui um pequeno parênteses, que é um preciosismo. Claro que os portugueses sempre disseram, não, nós fomos os primeiros. Nós fomos os primeiros por causa das leis do Marquês de Pombal, ainda do século XVIII. O Marquês de Pombal fez 2 alvarás, 2 leis, que abolia a escravidão, mas é apenas aqui na metrópole, não é? Não se aplicava nas colónias. Portanto, aqui a escravidão era residual. Porque a atração muito particular, o fascínio quase pelo século XIX, foi um século particularmente intenso e rico? Eu detestava o século XIX. Quando andei na faculdade, foi a minha pior nota de todas as cadeiras foi em História Contemporânea de Portugal. Eu não percebia nada do século XIX, aquilo era uma confusão, porque as pessoas tinham todas vários nomes. Os nobres eram barão disto, conde daquilo, duque de não sei de quê, conde de Vila Flor, duque da Terceira. E, portanto, se nós não conhecíamos aquilo com pormenor, era uma baralhada que ninguém se entendia. Portanto, eu nunca gostei muito. Mas depois, quando deixei de ser professor do secundário e comecei a minha vida de investigador, fui para um centro de estudos que tinha que ver com estudos africanos e asiáticos, era assim que se chamava, tinha que ver com a história colonial, para ser rápido, portuguesa do século XIX e XX, e foi-me dito que eu tinha que escolher um assunto dessa época, que envolvesse Portugal. Eu não sabia pouquíssimo daquilo, comecei a ler, comecei-me a interessar pelo problema da escravatura, e nomeadamente por isso, por essa ilusão. Eu também estava convencido que Portugal tinha sido dos primeiros países a abolir, ou até o primeiro, e depois comecei a ler e comecei a ver que não era nada disso. E estava muito na moda, nessa altura, nos anos 80, o problema da escravatura. Eu comecei a me interessar por esse assunto e fui por aí fora. E depois comecei, por obrigação, a ler os jornais e os documentos do século XIX. E quando comecei a ler os jornais do século XIX, aquilo que para mim era uma confusão começou a clarificar-se. Aquela gente começou a ser familiar. Eu comecei a ler os discursos do Rodrigo da Fonseca e comecei a ouvir a oratória do Palmela e os boatos que se diziam acerca da mulher do Palmela, por exemplo. E comecei a entrar dentro daquela sociedade da época. E aquilo eu comecei a dizer, isto é muito engraçado, isto está cheio de vida, isto é muito interessante. E pronto, comecei a estar lá com eles, a fazer parte da casa. Geralmente, cada novo romance, cada romance do João Pedro tem uma temática muito forte nesta. Temos a questão da escravatura, como nos anteriores as guerras liberais, a febre amarela. Quer que, ao mesmo tempo que acompanham uma trama passional e não só, os leitores também fiquem a conhecer melhor a nossa história. Sim, claro. Há essa responsabilidade acrescida. Assim, Porque muitas vezes os leitores têm esses traumas quase de escola. Aliás, isso é um obstáculo. Há quem diga, houve um colega meu um dia que me disse assim, só tu
só tu pôs num romance notas de pé de página. Não é? Nos meus romances, não há muitas, mas há umas 14 ou 15 ou 20 notas em que eu explico ali uma pequena passagem, ou o que é isto, ou o que é aquilo. E isto é um vício de professor, é um vício de historiador. Não é? E, portanto, há uma parte que tem a ver com o interesse em contar uma história. E há outra parte que tem a ver com fazer com que as pessoas eventualmente conheçam um bocadinho melhor certos aspectos da história de Portugal que eu acho que são mal conhecidos. Por exemplo, a história das guerras liberais, a história do cerco do Porto, já agora que estamos aqui no Porto, não é? A maior parte das pessoas, tanto quanto eu percebo, não sabem bem o estoicismo da gente do Porto, não fazem ideia do que foi viver aqui um ano cercado pelos exércitos de Dom Miguel e convencidos que iam morrer, porque não havia outra alternativa. É uma das tais surpresas da história de que eu falava há bocado. Ninguém dava um tostão furado pelas hipóteses dos liberais no Porto, porque eram 8.000 e as tropas de Dom Miguel eram 80.000. E, portanto, como é que a seguir os liberais conseguiram ganhar é uma coisa que estava completamente fora das hipóteses, das ponderações. O Dom Pedro pensava, inclusive, em render-se. E houve ali um volte-face, houve ali um golpe de sorte e de audácia, e as coisas mudaram. Eu, de facto, nos meus romances também tenho essa vontade, não sei se é bem conseguida, de ensinar. Ensinar é capaz de ser um verbo um bocado errado, mas mostrar às pessoas um aspecto da história portuguesa que não é muito conhecido. O ideal é contar a história, transmitir ensinamentos sem dar essa ilusão, não é? Sim, isso é. Se eu conseguir fazer isso, como o Flaubert fez com a Salambô. Ainda bem que falou da questão das guerras liberais, do estranho caso de Sebastião Moncada, em que, no fundo, o Porto é um dos protagonistas também desse notável romance. Funciona também, este livro também é uma certa forma de homenagear agentes do Porto, a sua tenacidade, como disse. Sem dúvida. Foi uma coisa extraordinária. Aliás, nós não temos ideia, nós portugueses não temos ideia do que se passou nessa altura. Foram coisas extraordinárias. Extraordinárias. Do ponto de vista, de vários pontos de vista, incluindo do militar. A conquista do Algarve e a vinda do Algarve até Lisboa com as tropas do Duque da Terceira é uma coisa extraordinária. Ao nível de Napoleão. Os portugueses não sabem isto. Mas a quem é que atribui esse déficit de conhecimento? Às próprias pessoas ou a um sistema de ensino talvez não suficientemente atrativo? A quem é que atribui as culpas nesse caso? Quer dizer, o nosso ensino, por exemplo, secundário, liceal, passa um bocadinho pela rama pelo século XIX, porque, de facto, é um século muito confuso. Depois, nós precisávamos de ter professores que fossem muito bons comunicadores. Assim, uma espécie de José Hermanos Saraivas em cada aula. Não é? A explicar, a fazer os alunos ver aquilo, vibrar. Isso, cara, não temos. E depois, nós não somos muito orgulhosos da nossa história. Acho eu. São coisas de pasmar. A conquista do mar é uma coisa de pasmar. Mas nós não temos grande orgulho nisso. Acha que o facto de termos uma história tão rica, tão longa e tão rica, também acaba por ser, nesse caso, uma desvantagem, porque há muito por onde escolher e, provavelmente, países com uma história muito menos rica e atrativa, heroica, têm um conhecimento maior e maior orgulho na sua história, quando nós, pelo contrário, não fazemos. Talvez, quer dizer, os portugueses têm umas características muito portuguesas, não é? Uma das características, acho eu, uma das características portuguesas que não é muito positiva é a maledicência. Nós estamos sempre a dizer mal de nós próprios, estamos sempre a reforçar os nossos defeitos. Nós vamos à Inglaterra ou vamos a um país do nórdico ou aos franceses e não é nada isso que se passa. É o contrário. É o contrário. Eles enaltecem as suas qualidades, eles enaltecem as suas vitórias. Nós fazemos o inverso disso. Nós acentuamos os nossos defeitos. Quer dizer, isto é uma generalização. Se calhar é muito parvo eu estar a dizer uma coisa destas. Mas eu acho que relativamente à nossa história, de facto, há coisas tão extraordinárias na nossa história. Há figuras, há personagens tão fantásticos da nossa história
E nós não temos esse sentimento. Nós temos um sentimento de pequenez, de decadência, qualquer coisa, se calhar, como o Antero explicou, a decadência dos povos peninsulares. Nós temos um sentimento que, se calhar, nos vem desde o século XVI, à medida que o Império foi começando a ser comido, não é? Pelos holandeses, pelos ingleses, e nós sempre naquele pavor de que os povos, de que os estrangeiros viessem apanhar a nossa parte, a entesourarmos aquilo, a escondermos aquilo, um sentimento que fica até ao século XX. Fica. É isto que é o mapa cor-de-rosa? É isto que se passa em África? Isto é nosso. Mas nós somos muito pequeninos, não vamos conseguir agarrar isto tudo. Então, o que temos que fazer é impedir que os outros cá cheguem. E talvez essa sucessiva perda das nossas conquistas, do nosso império, neste caso, que eu estou a falar, nos tenha transmitido esta sensação de derrota. Talvez, não sei. Mas, realmente, nós acentuamos pouco, do meu ponto de vista, as nossas qualidades e as nossas façanhas. Pouco. Não achas, João Pedro, que apesar de tudo os portugueses hoje têm uma relação, embora não muito profunda, mas uma relação mais pacífica com a sua história, porque se formos a ver, entre a exaltação nacionalista do Estado Novo, que nos continuava a pôr ilusoriamente como senhores do mundo, quando já não éramos, há quase vergonha que se seguiu do período pós-25 de Abril. Apesar de tudo, hoje há uma relação mais tranquila, pacífica. Ou qual é a sua opinião? Eu acho que hoje em dia ninguém tem uma relação muito pacífica com a sua história. Porque, entretanto, surgiu uma coisa que é o politicamente correto. Não é? A gente não pode dizer, ou a gente não pode pensar uma série de coisas porque não convém. E, portanto, hoje em dia andamos todos sobre ovos. Não é? Não se pode dizer nada, porque aquilo pode ofender a pessoa que está ao lado, ou pode ofender alguém no Nepal. E, portanto, hoje em dia a relação dos povos com a sua história é uma coisa muito problemática. Tivemos agora um caso recente em Itália, quando o presidente do Irão visitou a Itália e taparam os monumentos suscetíveis de ofender o... E aparentemente aquilo foi decidido por uma senhora do Ministério. O pensamento politicamente correto já está tão entranhado em nós que já há alguém que acha que é melhor tapar esta vírgula porque esta vírgula pode ofender alguém. E, portanto, quando se tem este tipo de sentimento, a relação que os povos têm com a sua história é muito delicada, digamos assim, é muito delicada. E, portanto, eu acho que, mas não quero fugir à sua pergunta sobre Portugal, eu acho que os portugueses têm as condições hoje em dia para ter uma relação mais livre, mais autêntica, menos viciada e menos conduzida e menos condicionada politicamente, propagandisticamente, como aconteceu com o Estado Novo, não é? Com a sua história, mas como têm todas estas ideias que lhes metem na cabeça sobre o que pode dizer-se e pensar-se e não pode dizer-se e pensar-se, tudo isso fica numa espécie de camisa de forças. Quando eu escrevi este livro sobre a escravatura, aliás, na sinopse da contracapa, diz lá uma das personagens, que é uma das personagens mais enternecedoras do livro e mais humana do livro, que é uma pretinha chamada Kisama, que há pouco, aliás, foi trazida aqui na leitura. Alguém me disse assim, não, pretinha, se chamar pretinha. É pretinha que se chamava, sim. Mas quer dizer, isto é uma coisa que deixa logo as pessoas completamente inquietas. Chamar pretinha, isso pode ofender alguém. Portanto, quando as pessoas têm uma relação assim com a sua história, com o seu pensamento, com os seus conceitos, com as suas palavras, porque de facto no século XIX era assim que se dizia, fica tudo muito complicado. Não concorda então com os pedidos de desculpa que são feitos, por exemplo, por regimes atuais a acontecimentos ocorridos há vários séculos, como aconteceu com os índios? Acha que não faz sentido? Nenhum. Faz sentido os próprios intervenientes pedirem desculpa por erros que fizeram, com certeza. E indemnizarem, com certeza. Agora, pedir desculpa por coisas que na altura não eram entendidas como algo que fosse suscetível de pedir desculpa, não faz sentido. Isso é completamente anacrónico. Um historiador não pode fazer isso. Um historiador não pode estar a fazer juízes de valor sobre o passado. Eu não posso julgar os homens do século XIII de acordo com os meus critérios e valores morais. Eu tenho que julgar os homens do século XIII de acordo com os
valores e critérios morais deles. Deles. Por exemplo, a escravatura não era entendida como um crime. Nós hoje em dia entendemos, e bem, com certeza. Agora, eu não posso transpor este meu entendimento da escravatura para o século XV. Não faz sentido. A conversa está muito interessante, mas também queremos ouvir as vossas perguntas. Portanto, caso tenham alguma dúvida ou alguma curiosidade, basta que chamem o assistente. Para já é tempo de ouvirmos a Manuela Leitão pela segunda vez. Chamo-a novamente ao palco, se faz favor. Na manhã seguinte, o padre Inocêncio acordou angustiado. Os raios de sol entravam pela fresta que se introduzira entre as duas metades do espesso cortinado e iluminavam o crucifixo pendurado na parede fronteira. Virou-se na cama para não encarar a figura martirizada do Santo Cristo, que, da parede, o observava e culpabilizava. Colocou os braços cruzados sobre os olhos para se esconder da luz. Não queria ver o corpo crucificado de Jesus, nem o que quer que fosse. Mas logo demo, sentindo o terreno livre, sabendo-o desavindo com o Senhor, lhe meteu pela cabeça adentro as imagens e as boas sensações da noite anterior. E quanto mais fechava os olhos, aterrado, mais nítidas lhe apareciam as coxas frementes e convidativas das pretas, as suas saias levantadas, os seus gestos lascivos a exigirem carícias bárbaras e indecorosas. Torceu-se na cama para expulsar de si aquelas imagens, mas sem resultado. O toque macio dos peitos da pretinha estava ainda nas suas mãos. O cheiro adocicado dela entranhara-se-lhe no nariz. Os seus débeis gemidos de surpresa e de prazer não lhe saíam dos ouvidos. Vá de retro, implorou. Mas era inútil. Aquela tentação viera para ficar. Sabia que nunca o deveria ter feito e sabia, com ainda maior clareza, que iria voltar a fazê-lo. Só de pensar nisso o seu corpo vibrava de desejo e as mãos trêmulas repuxavam a face escancelada pelo medo. Estava condenado. Morreria de luxúria e de remorso. Chorou lágrimas amargas, sinceras, dobrado pelo arrependimento. Depois, arriscando olhar de soslaio para o crucifixo iluminado pela luz do dia, viu que ele resplandecia numa calma aceitação e tentou analisar melhor o que se passara. Disse a si mesmo que, tendo sido com uma preta, e mais a mais ainda meio criança, não era bem pecado. Não podia considerar-se pecado, apenas um deslize, uma brincadeira. De certa maneira, foi até uma ação meritória que desviara a pretinha dos batuques e de outras atividades licenciosas. O mais certo era que fosse abusada por algum daqueles pretos boçais e hediondos, sem verbo nem credo. Sim, vendo bem, fora uma louvável ação que a tinha poupado a essa enorme violência. No fundo, aquilo mais não fora do que uma pequena transgressão, quando comparada com o que presenciava em seu redor. Tudo era relativo, como ensinavam os primeiros padres da Igreja. Desde que Adão fora expulso do jardim do Éden e que o mundo caíra de forma irremediável do seu antigo estado de perfeição, não podia considerar-se a luxúria como um mal em si mesmo, por mais que se pudesse considerar o seu oposto como um bem intrínseco. No mundo do pecado, havia que visar não o bem absoluto, mas sim o maior bem ou o mal menor. Aquele mundo em que viviam não era o mundo civilizado da moralidade e dos princípios. Nada disso. Ali estavam no hemisfério sul e toda a gente sabia que não havia propriamente pecado na parte de baixo do Equador. Aliás, se ele absolvia o capataz, aquele violento e devasso Joaquim Navarro, que andava sempre deitado com as pretas e que,
Contara-lhe o padre Camilo, tivera hábitos de sodomita com moleques desgraçados. Então, por que razão não haveria de se perdoar a si próprio por uma pequena escorregadela? E se absolvia a menina Eugénia? Bom, mais valia não falar nisso nem noutras coisas muito bem sabidas. Quem não conhecia os eclesiásticos, e não eram poucos, que viviam amancebados com negras e mulatas? Se calhar o próprio padre Camilo fizera. Tudo ali era dissolução e deboche. Tudo tinha de ser, correspondentemente, tolerância e perdão. Assim, de argumento em argumento, foi-se acalmando, e entre orações, benzeduras e atos de contrição, absolveu-se a si mesmo. Muito obrigado, Manuela, por esta bela leitura. Nem de propósito, João Pedro, este excerto também tem a ver com aquilo de que falávamos há bocadinho, não é? Aquele combate ao politicamente correto e que felizmente o João Pedro faz questão de cultivar. Mas em último caso, essa onda de politicamente correto pode minar o próprio romance histórico, o trabalho de um historiador, pode ser uma tentativa de reescrever a própria história, com todos os prejuízos que daí advenham. Pode. Aquilo que eu te disse há pouco, aqui, se eu estivesse em França, não poderia ter dito. Se eu estivesse em França, eu não poderia ter dito que a escravatura, por exemplo, eu não podia referir à escravatura como um não-crime. Não poderia dizer que no século XVII não era crime. Alguém que se refira hoje em dia à escravatura nesses termos é punível por lei. Lei que dá prisão. Uma lei feita pela ministra Christiane Taubira, que se demitiu do cargo de Ministra da Justiça, que se demitiu há 3 ou 4 dias. O politicamente correto chegou a este ponto. Chegou ao ponto de impor à história aquilo que o historiador pode ou não pode dizer. Cá em Portugal, não. Mas em países como a França, sim. E já houve historiadores condenados. Condenados por dizerem coisas que os juízes acham que eles não deviam dizer. Os juízes aplicam aos historiadores os seus critérios, que não têm nada a ver com a história. Portanto, o politicamente correto contra o qual eu, de facto, luto, é uma ameaça. É uma polícia do pensamento. E de facto, condiciona o trabalho dos historiadores. Eu publiquei um livro, enfim, eu e uma série de colegas americanos publicámos um livro nos Estados Unidos que teve, quer dizer, eles gostariam de ter publicado eles, mas era muito arriscado. Teve que ser publicado tendo eu a principal posição, porque sou um estrangeiro. De facto, eu acho que isto é altamente preocupante. Porque as ideias combatem-se, debatem-se e combatem-se. Mas não é pela lei. Acho eu. Acho uma salva de palmas, sem dúvida, por essa. Tão mais atual que a questão da escravatura e eternamente na ordem do dia está também a questão das religiões, não é? Neste momento sentimos o Islão quanto à questão islâmica. Qual é a sua posição face a isso? Acha que os ocidentais devem respeitar... Sem dúvida devem respeitar. Não devem subordinar-se. Mas até que ponto pode a questão humorística? O Charlie Hebdo. E aquelas coisas dinamarquesas, não é? Há limites à liberdade de expressão? Não, nesses países não há. Ou há aqueles que estão impostos pela lei desses países. Eu acho que há aqui questões que têm a ver com o bom senso, não é? Mas, em Roma ser romano, se na Dinamarca ou em França, esse tipo de coisas são permitidas, estão na Dinamarca ou em França. Não é? Quer dizer, eu sou tolerante relativamente a essas coisas. Há coisas do Charlie Hebdo que eu considero de muito mau gosto. Mas as coisas no nosso mundo põem-se nesse plano, do bom gosto ou do mau gosto. Não é proibido por isso, simplesmente. Não, aliás, a questão que nós temos aqui é a seguinte. Perante as coisas, julgo eu também não estou especialmente informado, mas perante as coisas, às vezes de muito mau gosto, que o Charlie Hebdo faz, e desenha e publica,
achincalhando várias religiões, a reação que nós vemos é única e exclusivamente violenta por parte dos muçulmanos. Não consta que os cristãos, os católicos, no caso, não é? Porque há muitas coisas ligadas ao Papa, tenham andado a matar os jornalistas de Charlie Hebdo. Portanto, o que está aqui em causa é a forma como como os crentes de uma determinada religião reagem àquilo que consideram ser um atentado contra as suas crenças. E isso é que eu acho que nós não temos que tolerar isso. Vamos ouvir, vamos conhecer as questões colocadas pelo público, que geralmente são sempre muito interessantes e já tive a ocasião de as ler, é novamente o caso. João Pedro, uma pequena provocação. Como encara a nova lei do piropo, considerado crime, enquanto que na leitura que ouvimos, a primeira, escreveu piropos tão bonitos? Adelaide, lá está o politicamente correto. Pois, eu acho a lei do piropo desnecessária, não é? O piropo é uma coisa supostamente agradável, que é uma forma de relação entre o homem e a mulher, ou não, pode ser o piropo ao contrário, pode ser uma mulher que não tem que ser humilhante ou insultuosa. Eu não sei como é que depois se estabelece ali a fronteira entre aquilo que é tentatório, e aquilo que é violento, e aquilo que é insultuoso, e aquilo que é uma mera graça. Que é uma coisa saudável na relação entre pessoas. Acho eu. Portanto, eu não sei se sou muito favorável a que se legisle. Há a questão do assédio, não é? Que é muito mais grave. Não é? Pois, mas o piropo mesmo o assédio são coisas muito delicadas, porque o assédio está a tentar legislar sobre coisas muito naturais e muito inevitáveis e muito espontâneas, como são as relações entre um homem e uma mulher. A partir de que ponto é que se está a infringir a lei? Porque uma coisa, vamos lá ver, uma coisa é a violência contra as mulheres, que é um problema enormíssimo e intolerável. E, desculpa interrompê-lo, João Pedro, mas essa questão da Maria Sousa tem mesmo a ver com isso, a segunda questão que tenho aqui para ler. Considera que a violência doméstica atualmente é em moda, ou mais frequente em Portugal, mais especificamente entre marido e mulher, é uma forma de escravatura? Não, é uma forma de barbárie. É uma forma de barbárie, porque as mulheres podem fugir, podem se ir embora, não são propriedade do marido. Não é? Daquele marido que as maltrata, que lhes bate e que às vezes até as mata. As mulheres podem ir embora. Um escravo não pode. Ou seja, pode, mas se é apanhado é devolvido. Não é uma forma de escravatura. É uma forma de sujeição, é uma forma de subordinação, é uma forma de punição, mas não é uma forma de escravatura. Mas eu não sei se respondi à primeira pergunta. Pode continuar a responder. Que era sobre o piropo. Sim. Acha que alguma vez alguém vai ser condenado por um piropo? Eu acho que não. Não sei. Devia? Depende do piropo. Se eu lhe disser um piropo, a senhora é muito bonita. Acha que vai-me condenar por isso? Mas isto não é propriamente um piropo, não sei. Quer dizer, qual é... Porque lá está. Nós estamos agora aqui a aproximar-nos daquilo que há pouco o Sérgio falava, e que tinha a ver com os muçulmanos. Não, e o que é considerado insultuoso? Porque isso é muito subjetivo. Os muçulmanos consideram insultuosa uma caricatura de Maomé. Consideram insultuosa a representação, não é? A representação de Deus, física. Mas, por exemplo, um católico pode considerar-se, se calhar, menos insultuosa a representação do Papa, satírica. Portanto, tudo depende do grau de tolerância e de encaixe, e tudo depende também do chamado piropo. Por isso, eu acho muito difícil legislar sobre este aspecto. Eu acho que o ideal é as pessoas serem educadas. E quando não são? Quando não são. É o problema da arma, repare. É o problema da arma. Uma espingarda pode matar alguém. Mas, no entanto, eu posso ter uma espingarda e não matar ninguém. Não é?
Eu vou proibir toda a gente de ter espingardas. São decisões muito difíceis e muito delicadas, porque estamos a legislar sobre aquilo que, em certos aspectos, é positivo e benéfico. Se eu disser a uma mulher uma coisa agradável e bonita, isso é bom ou não? É bom, foi bom ouvir, mas isso é da idade. Quer dizer, não vem mal ao mundo disso, pelo contrário, eu acho que muitas mulheres gostam de ouvir. Não é? Eu gosto de ouvir um elogio. Agora, depois há a passagem para o lado de lá, há a passagem para a ordinarice, não é? Há a passagem para a humilhação, isso já não. Vamos ver como será então a aplicação futura dessa legislação. Uma última pergunta, haverá certamente mais, mas para já, como é que funciona o processo criativo na elaboração de cada um dos seus livros? Foi linear, constante, irregular ou imprevisível e caótico? Sabe para onde deve ir quando inicia a escrita? Ambas as coisas, não é? Ambas as coisas. Eu, quando inicio a escrita, quando começo um romance, eu tenho um esboço do que vai ser o romance. Tenho de onde ele vai partir e onde ele vai chegar, eventualmente. Em princípio, chegará ali. Mas o trajeto do romance eu não sei bem. Não sei bem. É qualquer coisa que eu vou fazendo e alterando à medida que vou escrevendo. Surge-me, por exemplo, uma ideia a meio do caminho. Não estava previsto eu passar ali por aquele sítio. Mas eu vou passar. Essa é a melhor parte também. Se fosse muito esquemático, tornar-se aborrecido. Sim, e muito rígido, não é? E muito rígido. Portanto, eu quando começo, tenho um esboço, tenho um esquema. No fundo, foi o método que eu sempre usei para escrever livros de história ou artigos. Tenho um esquema, mas é um esquema, digamos que é um esqueleto. Com poucos ossos, não é? Só com a coluna vertebral, sem costelas, e as pernas e os braços. E depois vou enchendo aquilo de carne, mas vou compondo à medida que a coisa avança. Não é muito predeterminado, não é? Regressemos ao Porto, cidade com a qual também tem vínculos emocionais também fortes. Sim. Que locais associa ao Porto? Que locais? Que locais? Se tivesse que fazer um roteiro afetivo do Porto, que locais escolheria? Podem ser sítios com história ou não necessariamente? Mas... Não, nenhuma história, é apenas uma relação, digamos, estética e afetiva, emocional. O primeiro lugar que eu escolheria era a Foz. Eu sinto assim uma paz especial na Foz. Pois já que gosto esteticamente do local, gosto daquela ligação entre a cidade e o mar. E gosto daquele... Eu sinto na Foz, tenho uma sensação de tranquilidade e de bem-estar. A tonalidade é um bocadinho mais pálida do que é a zona, enfim, marítima de Lisboa, que o azul é mais intenso, o sol. Mas na Foz eu acho que aquilo está a combinação ideal do bem-estar, da harmonia, da vida agradável. E se eu tivesse que escolher um lugar em Portugal para viver, eu escolheria a Foz. Depois gosto da Avenida dos Aliados. Na Avenida dos Aliados há assim uma coisa qualquer de cidade europeia. Eu gosto daquela inclinação suave. Há um ar majestoso na Avenida dos Aliados. Preferia a anterior versão, chamemos assim. Foi muito polémica a reconversão que há cerca de 10, 12 anos o arquiteto Cisa Vieira fez na... Era mais florida, digamos assim. Eu sou completamente ignorante, não percebi que tinha havido uma versão anterior. A versão, chamemos assim, a parte central era mais ajardinada. Sim, está bem. Não, Foi gosto bastante desta. polémico o facto de não ter as zonas, espaços verdes como Não, tinha. gosto desta, gosto daquela, parece Campo Raso, faz lembrar aquilo que eu imagino que fosse o Porto antigo, o Porto no tempo das guerras liberais, que tinha terreiros, muitos terreiros. Eu gosto daquela espaço aberto. Gosto. Falando sobre um bocadinho também sobre o poder do Porto, eu tive a ocasião de entrevistar, como se recorda, a quando do estranho do livro anterior, o estranho caso de Sebastião Moncada, e o João Pedro disse uma coisa muito interessante sobre
o centralismo do país, não é? Até que ponto é que perdemos todos, perde o país, por ser tão centrado, centralista e centrado na capital. Mas, curiosamente, defendeu, e eu gostaria também de ouvir a sua opinião acerca disso, que o início da decadência ou da perda de protagonismo político e comercial do Porto não começou no século XIX, mas remonta aos descobrimentos, não é? Disse-me esse aspecto bastante curioso, que foi com os descobrimentos que começou essa centralização do país. Sim, porque os descobrimentos, na minha opinião, não é? Os descobrimentos permitiram uma coisa que foi uma novidade. O rei, até então, os descobrimentos começaram a ser feitos por uma empresa privada, chamemos-lhe assim, não é? Entre aspas, para fazer a analogia, foi a Ordem de Cristo. Não é? Aquilo não era da coroa, o Infante Henrique depois acabou por passar para a coroa. Mas os descobrimentos deram ao rei a possibilidade de acumular dinheiro, acumular riqueza. E com esse acumular de riqueza, o rei pôde arranjar uma administração profissional, arranjar um exército profissional. O rei reforçou o seu poder. E, aliás, vai haver, desde então até ao Dom José I, um permanente ou um frequente confronto entre um rei que quer centralizar e a alta nobreza que não quer perder poder. E isso vai até ao processo dos Távoras, não é? Portanto, quer dizer, há ali um confronto. Com os descobrimentos, portanto, o rei, Lisboa, não é? Começa a centralizar o poder e começa a reforçar esse poder. E o que está fora, incluindo o Porto, começa a perdê-lo. Depois, o Porto, para além do mais, no século XIX, tem uma ligação privilegiada, eu acho, com a Inglaterra. Mas não tem uma ligação privilegiada, por exemplo, com a África. Com parte do comércio colonial, com o comércio transatlântico e o comércio marítimo. E, portanto, eu acho que os descobrimentos, de facto, vieram reforçar o poder real e o poder de Lisboa em desfavor de outros polos, incluindo o Porto. Como vê o Porto atualmente, nomeadamente essa aposta no turismo, acha que, em face do declínio também económico, o tecido industrial, pode ser uma boa via de desenvolvimento da cidade? Da acumulação de dinheiro, pode, não é? Aliás, Lisboa está a fazer o mesmo, como sabe, não é? E acho que é uma boa aposta, é a aposta que está ao nosso alcance, mais facilmente atingível, é essa, do turismo, e eu acho que tudo o que tem sido feito, tanto quanto eu vejo, né, do lado de Lisboa, tudo o que tem sido feito no Porto, nesse sentido, é positivo, é bem-vindo e é louvável. É inteligente. Volto a chamar ao palco a Manuela Leitão para a terceira e última leitura desta tarde. A um sinal do capataz, Cosme elevou o braço direito, puxou-o bem atrás e desferiu a primeira chicotada. O silêncio era tão profundo que se ouvia nitidamente o silvo do chicote e o som acre da pancada. Depois, Joaquim Navarro começou a contar o número de açoites em voz alta, certamente para evitar ser enganado nas contas ou para que a contagem não viesse a perder-se e a confundir-se no meio dos previsíveis gritos da vítima. Mas Gaspar não gritava. Às vezes abria a boca, como se quisesse fazê-lo, mas soltava apenas um som cavo, como o mugido abafado de um touro ferido. Outras vezes, mordia os lábios até fazer sangue. Do sítio onde estava, Vasco via-o com toda a nitidez. Aliás, o escravo tinha os olhos pregados nos seus, o que o impressionava e perturbava. Era o mesmo olhar indefinido que ele lhe vira da primeira vez que fora à fazenda Bolina, e era incapaz de perceber o que aqueles olhos lhe diziam. Ao cabo de 15 chicotadas, já o sangue pingava das costas retalhadas para a escada e escorria para a terra.
Ao fim de 30 chicotadas, formara-se uma poça de sangue no chão, como num matadouro de reses. Mas Gaspar mantinha-se em silêncio. As lágrimas saltavam espontaneamente dos seus olhos, corriam-lhe pela face, mas não gritava nem se queixava. Impressionado e comovido com o que presenciava, Vasco desviou o olhar daquele corpo torturado e olhou para trás, para a multidão muda que preenchia o terreiro. Ninguém se movia. Algumas mulheres tinham as mãos na boca para sufocarem a aflição. Outras tapavam os ouvidos para não ouvir o som das chicotadas. Outras ainda punham os olhos no céu, implorando por auxílio. Havia crianças aterrorizadas que escondiam as caras nas saias das mães, enquanto outras olhavam apáticas e mudas, petrificadas de horror. Os homens permaneciam numa imobilidade enigmática. Havia uns poucos que tinham os punhos cerrados, de raiva, e 3 ou 4 que sorriam por imbecilidade ou nervoso, ou talvez porque não gostassem de Gaspar. Mas a maioria tinha os braços caídos e os ombros dobrados, de impotência. Olhava em frente como se nada visse e os seus rostos pareciam ainda mais opacos, escuros e fechados do que geralmente eram. Vasco percebeu que era ali, naquela multidão parada, talvez mais ainda do que na ponta do chicote, que estava bem vincado todo o horror da escravatura. Ser escravo era aquilo. Enquanto estiver em Lisboa, a ideia que tinha acerca de um escravo agrícola era puramente abstrata. Uma palavra sonora, a imagem de um homem vergado sobre a terra a trabalhar arduamente, de sol a sol e pouco mais. Tinha agora perante os olhos, e de uma forma completa, a verdadeira gravura do sofrimento e da desproteção inerentes à escravatura. Naquele imobilismo estava o resultado da sujeição ao puro arbítrio num local sem regra e sem lei. Ali estava, na horrenda brutalidade que esmagava aqueles seres imóveis, aquilo que ele antecipara e temera quando subira o Paraguaçu a caminho de Cachoeira. Muitas vezes perguntara a si próprio por que razão aquela gente não se revoltava. Eram dezenas ou centenas contra uma dúzia de senhores, capatazes, feitores. Mas a pergunta era académica e a resposta estava à frente dos seus olhos. As revoltas eram raras porque a repressão era brutal. O chicote, o tronco, a forca, gente deixada numa gaiola até morrer de fome. A repressão era inclemente e infalível e, se não fosse imediata, no preciso momento da eclosão da revolta, viria adiante quando chegassem as espingardas da milícia ou do exército. Era precisa uma coragem sobre-humana para desencadear uma rebelião com uma tal desproporção de forças. 48, contava o capataz. 49. 50. Cosme parou, exausto. Gaspar estava de olhos fechados, como que desfalecido. Ao princípio o seu corpo retesara-se a cada chicotada. Agora, já perdera esse instinto de defesa, quebrara, rendera-se e ficara dependurado, amolecido, como se fosse um saco de batatas. Muito obrigado. Recebi há instantes a informação por parte dos meus colegas da organização que, por motivos de força maior, o Júlio Magalhães não poderá estar presente. Por essa ausência, as minhas desculpas também em nome da organização. João Pedro, este trecho que ouvimos era muito intenso e é também muito visual. Gostaria de uma eventual adaptação, uma eventual adaptação até cinematográfica ou televisiva, em formato de série, resultaria muito bem. Eu gostava. Quando pensa... Quando escreve um romance também esforça-se para que seja visualmente apelativo. Não me esforço, mas é isso que resulta. Quer dizer, eu acho que os meus romances são... Às vezes, a mim, isso é um bocado pretencioso dizer, mas fazem-me lembrar um filme. Porque há é como se houvesse uma montagem de cenas.
E eu acho que, de facto, qualquer um deles era facilmente adaptável ao cinema ou à televisão, mas será difícil isso acontecer porque romances históricos, séries televisivas ficam sempre muito mais caras porque há que contar com o guarda-roupa e com os cenários e com as carruagens da época, todos esses adereços. E, portanto, eu fiz algumas tentativas, sondei algumas pessoas a ver se estavam interessadas, mas não acredito. Os custos para o meio português é outra realidade, não é? Os custos são muito, muito elevados. Sim. Não teria preferência por nenhum romance em particular para ser eventualmente adaptado? Por exemplo, uma fazenda em África? Isso é uma proposta que me está a fazer? Não. Por mim, se eu tivesse meios, falo-ia, certamente. Mas teria preferência, por exemplo, uma fazenda em África conquistou muitos leitores. Seria mais facilmente adaptável nesse sentido? Acho que não seria dos 4 mais facilmente adaptável, porque tem muitos exteriores, tem muitas... eventualmente, talvez o mais facilmente adaptável, talvez fosse o primeiro, Os Dias da Febre, porque se passa quase todo ele, não todo, mas quase todo ele em Lisboa, em algumas das ruas que ainda existem, quase, enfim, de uma forma próxima do que eram, talvez fosse o mais facilmente adaptável. Mas eu, de facto, tenho pena, mas não há interessados. Se o Sérgio mover as suas influências... Voltando a falar sobre as relações dos portugueses com a história, João Pedro, acha que se os nossos políticos conhecessem a história, essa nossa rica e quase interminável história, grande parte dos erros do presente seriam facilmente evitados? Não. Os homens repetem sempre os mesmos erros. Sim. Sempre. A história não é um ensinamento... Mas nota que há um desconhecimento da história até por parte de quem... da chamada elite ou de quem supostamente nos governa? Eu não sei, quer dizer, isso é abusivo dizer isso, não sei se... Eu acho que sim, por exemplo, acho que, aliás, assumidamente, acho que uma pessoa como, por exemplo, o Passos Coelho, o ex-primeiro-ministro, o primeiro-ministro anterior, não tinha um grande conhecimento, nunca ouvi dizer que tivesse, nem nunca ouvi sequer pretender, não é? Ou fingir, ou ter essa... Acho que não. Não sei se o António Costa também terá. Mas de que forma até que ponto é importante um governante conhecer profundamente os erros do passado para evitar os do presente? Não é nesse sentido, acho eu. Não é tanto como vacina, digamos assim, para não repetir os mesmos erros. É neste sentido. A história, e o estudo da história, ensina processos humanos. Ensina como é que aquilo foi. E isso repete-se. Não é? Isso é que se repete. Se eu souber bem as intrigas de Carlos Magno, esse procedimento, esse processo, esses mecanismos, isso tem tendência a repetir-se. Porque isso tem que ver com as relações humanas. De facto, a história é um ensinamento acerca dos homens. Não é no sentido de que isto passou-se assim em 1500 e tal, e, portanto, eu não vou voltar a fazer. Não. Isso, até porque muitas vezes os homens não se apercebem. Os homens não se apercebem. A década de 1930 foi uma década tremenda aqui no mundo, que deu origem ao nazismo, à chegada do nazismo ao poder, que deu origem à Guerra Civil Espanhola, que deu origem à Segunda Grande Guerra. Mas as pessoas alguns estavam a ver aquilo e diziam nos jornais, e chamavam a atenção, e olhem este perigo, e olhem aquele perigo. Mas a maior parte das pessoas eram cegas e surdas a esses avisos, e hoje em dia também são. Hoje em dia nós vemos coisas que são, de facto, potencialmente muito perigosas e há pessoas a dizerem, cuidado, porque isto assim, cuidado, que isto faz lembrar o que já aconteceu. Mas nós achamos sempre que não vai acontecer. Nós achamos sempre que desta vez vai ser diferente. Nós achamos sempre que temos o controle sobre as coisas. E, portanto, os homens repetem constantemente os mesmos erros. Mas de todos os múltiplos problemas que infelizmente, o mundo tem, qual é que consideram o mais lancinante, o mais perigoso? O terrorismo? Sim. Atualmente? Atualmente, sim. Sim, sem dúvida. O terrorismo. Quer dizer, as pessoas pegarem aviões e tirarem para cima de prédios,
tem graça, não é? Chegarem a uma sala de espetáculos e matarem quem lá está, porque hoje em dia há uma espécie de uma franchising do terror. Quer dizer, qualquer pessoa com uma espingarda ou com uma metralhadora pode entrar num meio de transporte, como aliás teve quase para acontecer em França, não é? Quando naquele caso do comboio, que 3 militares americanos intervieram e conseguiram parar aquilo. Mas quer dizer, aquele homem podia ter feito ali um açougue, um matadouro dentro do comboio. E, portanto, quando as coisas chegam a este ponto em que as pessoas têm a possibilidade de se deslocar para qualquer parte do mundo e indiscriminadamente abaterem as pessoas assim, avulso, numa escola, num hospital, numa sala de espetáculos, isso é um problema gigantesco, porque nem sequer se percebe bem de que forma é que se pode impedir, de que forma é que se pode evitar, como é que nós temos meios para policiar, para antecipar este tipo de coisas. Eu acho que não temos. Nesse sentido, a liberdade e a segurança são quase incompatíveis ou inconciliáveis em larga medida, porque se quisermos manter a liberdade que usufruímos agora, há que, se calhar, abrir mão de algumas das conquistas. E sem garantia nenhuma. Sim. Sem garantia de que possamos evitar esse tipo de coisas. Infelizmente, já não estamos muito longe do final, mas há uma secção que ainda vamos ter, que é das mais apreciadas, que no fundo é uma partilha de imagens selecionadas pelo nosso autor. Ou seja, aqui no Porto de Encontro o autor não partilha connosco também apenas suas memórias e afetivas da literatura, mas também mostra-nos imagens evocativas do seu percurso, tanto literário como profissional. É o que vamos fazer agora. Se calhar propunha que nos levantássemos para não ficarmos com problema no pescoço. Pode vir para aqui, João Pedro? Eu tenho aqui esta coisa avulso, tenho que meter no bolso. Eu aqui estou a tapar a imagem, não é? Sim. Quer que eu vá aí para o pé de si? É diferente. Ora bem, isto aqui quer que eu comente esta imagem, não é? Cada imagem tem uma história. Isto é uma fotografia que eu sou aquele ali, acho que estou a fumar. Isto passa-se na Ericeira. Eu teria aqui talvez 17 anos. E isto era uma época da minha vida em que tudo parecia correr bem. Eu tinha o que queria, enfim, tanto quanto com 16 anos pode ter o que se quer. Mas vivia de uma forma um bocadinho superficial. Era rebelde? Não. Como? Era um jovem rebelde? Era. Os jovens são quase todos, não é? Era bastante. Mas isto é uns amigos, não é? Passava a vida na praia, em festas, ouvir música. Mas já nesta altura eu sentia que havia uma insuficiência qualquer. Isto não me bastava. Este tipo de vida não me dava o que eu queria, não chegava lá. Era insuficiente. Portanto, acho que há muita gente que se fica por satisfazer, eu não me satisfazia com aquilo. Esta fotografia já é em Lisboa. Estão aqui na sala 2 ou 3 amigos que se lembram disto e que se lembram deste sítio. Em Lisboa é num período em que eu já estou muito... é o período, talvez, de maior crise da minha vida. 2 anos ou 1 ano e tal, em que eu passei... em que a minha vida foi isto. Cafés. Eu estava no técnico, como disse há pouco. Deixei de estar, porque aquilo não me dizia nada. Estava à espera de ir para a tropa e houve ali um período de indefinição, de indecisão e de uma certa deriva. Copos e noitadas e pouco mais. O meu avô estava sempre muito preocupado com isto e arranjou forma de eu começar a trabalhar na firma que ele tinha, nas empresas que ele tinha, e isso, juntamente com o serviço militar, pôs-me nos eixos, mudou completamente a minha vida. Eu, quando saí da tropa, recomecei a estudar. Foi nessa altura que eu fui para letras. E esta fotografia é desse tempo. Portanto, eu aqui já tenho 28, 30 anos. E esta fotografia foi tirada, julgo eu, na biblioteca da Faculdade de Letras. E eu já sou uma pessoa completamente diferente aqui. Estou compenetradíssimo a estudar uma coisa qualquer. Eu escolhi esta fotografia precisamente para mostrar isso. Eu deixei de ser aquele adolescente estróina e superficial, e desmiolado, e foquei-me
história e no estudo da história. Esta é uns anos depois, isto aqui tenho aí 37 ou 38, e corresponde à época, julgo eu, em que entrei para o Instituto de Investigação Científica Tropical e em que tive de mudar o meu assunto de estudo, o meu tema de estudo, que até então nada tinha a ver com a história de Portugal colonial no século XIX e XX. Portanto, foi nesta altura que eu entrei, tive que abandonar o que fazia até então, aqui, portanto, tinha sido professor licencial de secundário até esta altura e aqui passei para a vida de investigador. Gostou de dar aulas no ensino secundário? Adorei dar aulas no secundário. Os alunos no secundário dão muito, aquilo é muito gratificante porque os miúdos têm muita generosidade, não é? Têm muita afetividade, aquilo é muito cansativo porque é muito desgastante, eles não estão calados e é necessário ganhar a confiança deles e ganhar a atenção deles, mas depois, do ponto de vista afetivo, é muito gratificante. Esta fotografia, eu incluí esta fotografia, estou aqui com um colega americano que é a maior sumidade, ainda é vivo, é a maior sumidade em história da escravatura. Um homem chamado David Bryan Davis, que veio cá a Lisboa, e ele veio, enfim, foi-lhe mostrar a cidade, e estamos aqui, eu incluí esta fotografia porque este professor de Yale e de Harvard teve uma importância muito grande na minha carreira. Ele e outros colegas americanos e um ou outro inglês. Porque estes homens ajudaram-me imenso. Não é como aqui em Portugal que as pessoas são muito invejosas, e muitas delas, muito invejosas e sempre a esconderem os seus trunfos e o seu conhecimento, a reservarem. Não, estas pessoas davam tudo. Eu precisava de um livro qualquer, mandavam. Eu queria uma coisa qualquer, eles enviavam um artigo, desdobravam-se para me conseguirem ajudar. E, portanto, foi graças a eles que eu pude estudar coisas que cá, sozinho, não teria possibilidade de estudar. E foi graças a eles que eu pude publicar nos Estados Unidos, porque foi através deles que eu publiquei 2 livros lá. E, portanto, tenho uma grande dívida de gratidão para com o David Bryan Davis e outros colegas americanos. Aqui é a minha vida de escritor já, de romancista. Isto é na Feira do Livro. 2 figuras bem conhecidas, também já passaram pelo Porto Encontro. Com a Teolinda Gerção e com o Luís Miguel Rocha, que nos abandonou, que, infelizmente, há muito pouco tempo, que nos deixou. E esta é a altura em que nós nos encontramos. Eu não faço parte de tertúlias e de grupos de escritores. Desse ponto de vista, sou mais ou menos um solitário, digamos assim. Mas é muito agradável, depois, na Feira do Livro, encontrar estas pessoas e estar ali como um momento de confraternização e de... Já agora, a propósito disto e do Luís Miguel Rocha, deixem-me contar uma coisa que me incomodou um bocadinho, que foi o seguinte, que me deixou até com sentimentos de culpa. Ele morreu há muito pouco tempo, como sabem. E eu sabia que ele estava doente, mas não sabia que estava perto sequer da morte. E falei com ele no dia anterior. A chateá-lo, a fazer-lhe perguntas sobre coisas que ele não tinha mais que fazer, com certeza. Mas como era uma pessoa muito generosa e muito disponível para os outros, ele esteve a falar ao telefone comigo, tivemos a trocar SMS, e-mails e por aí fora, e foi com uma gigantesca surpresa e com uma enorme perplexidade e um sentimento de, nem sei dizer, nem me ocorre o termo, na manhã seguinte, ao ouvir o rádio do carro, fiquei a saber que tinha morrido. Fiquei com a ideia de que tinha sido um abuso ter estado a invadir a vida deste homem, o pouco tempo de vida que ele ainda tinha. Fiquei, que tempos, dias e dias e dias, com um sentimento amargo de ter, sem querer, estado a amassá-lo com futilidades quando ele estava naquele limiar. E esta é outra faceta da vida de escritor, que é o contacto com os leitores, que é sempre extraordinário. As pessoas contam-me histórias, dão-me opiniões sobre o que acham dos meus livros e pedem-me um autógrafo, que é o que eu estou a fazer aqui na Feira do Livro. E esta fotografia, julgo que é do ano passado, até é já muito recente. Sim, ainda não existia o do outro lado do mar, mas já existia o Sebastião Moncada, que está ali. E aqui sou eu no Estádio do Dragão, porque eu sou um fanático do Futebol Clube do Porto. Uma coisa... Consegue situar o início dessa
dessa paixão clubística. Eu, quando há bocado falava em relações emocionais que tem com a cidade e com o clube, também referi-me a essa faceta. Pois, Consegue eu calculei. situar o início dessa paixão? Consigo. Quer dizer, eu não era do Porto. Passou à sua filha, não é? Também. A minha filha foi através de mim. Sim. A minha Passou. filha é uma comediante chamada Joana Marques, que é muito mais fanática do que eu. A minha filha vem várias vezes ao Porto ver a equipa jogar. E eu, desta última vez em que ela veio, eu vim com ela. E eu acho que ela adquiriu isso por meu intermédio. Eu não sou do Porto desde pequenino. Eu era da Académica. Eu sempre fui contra os poderosos. Nunca fui do Benfica. Isso é que não podia ser. Nem do Sporting. E, portanto, era da Académica. Na altura em que a Académica, nos anos 60, dava luta ao Benfica, no tempo do Dr. Jorge e do Marques e do... Como é que se chama aquele louro que era defesa esquerda? Depois Da Académica? Sim. Bem, o Arthur. Exatamente. E o Rui Rodrigues, etc. Mas comecei a ser do Porto quando o Porto começou a ter uma equipa extraordinária, não é? Final dos anos 70, anos 80, quando ganhou outra. Sim, com a chegada do Pedro. O Porto jogava futebol e eu ontem recomeçou a jogar. E, portanto, pronto, fiquei assim. Sou desde esta altura, desde 86. Eu peço à Manuela Leitão, que também se junta até nós. Há umas pequenas ofertas da organização aos participantes. Muito obrigado pela leitura. Uns livros sobre a oferta do Jornal de Notícias. Revista sobre viagens. Muito obrigado. Volta ao Mundo, de Manuela, muito obrigado. Obrigado. Foi um prazer enorme conhecer as várias facetas do João Pedro Marques, com a colaboração inexcedível da Manuela Leitão, que certamente estará disponível para colaborar connosco novamente lá mais para a frente. Quanto a nós, regressaremos no próximo mês, vamos anunciar o convidado muito em breve. Para já, o João Pedro Marques vai estar disponível na entrada para os autógrafos. Muito obrigado a todos e até breve. Obrigado pela vossa presença. Obrigado.